O próximo passo vai ser um exercício, mas antes desse exercício numérico com isso, eu vou lembrar um exercício de geometria analítica que dá uma maneira um pouquinho mais rápida para calcular o módulo do XU, XV. Claro que vocês não se lembram desse exercício de geometria analítica, então eu vou enunciar o exercício, tá? O módulo do produto vetorial ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos o produto escalar UV ao quadrado. Desculpe, aqui não é quadrado. Sem quadrado. Alguém se lembrava de um exercício de geometria analítica assim? Deixa eu pensar. Eu vivo me confundindo. É o módulo ao quadrado, que é o produto escalar do vetor por si próprio, é o módulo ao quadrado, tá certo. Uma outra formulação é assim, aí a gente já decide se tem o quadrado, acho que tem sim. Uma outra formulação é assim, produto escalar UU, produto escalar VV, menos produto escalar UV ao quadrado. O produto escalar UU é o módulo ao quadrado, então sim. Obrigado. Tinha ao quadrado, sim. Vocês se lembravam desse exercício? É um resultado de geometria analítica. Ora, nesse contexto a gente vai fazer o seguinte, voltando para a nossa superfície. É muito comum nesse estudo de superfícies eu chamar de E o produto escalar XU, XU. A gente chama de produto escalar do XU pelo XU de E. O produto escalar XU, XV a gente chama de F. E G, as três maiúsculas, o produto escalar XV, XV. O que eu preciso é o módulo do XU, XV. O módulo do XU, XV é a raiz quadrada disso que eu escrevi aqui, porque isso é o módulo ao quadrado. Então, módulo do XU vetorial XV é raiz quadrada de EG menos F2. Essa é uma fórmula que vocês encontram em muitos livros. Na hora de calcular a integral de superfície, eu vou precisar do módulo do XU, XV. O módulo do XU, XV é raiz quadrada de EG menos F2, maiúsculos, onde o EG e o F são os produtos escalares. Isso fez sentido? Vantagem, qual é a vantagem? Ao invés de calcular um produto vetorial e seu módulo, eu troco isso por 3 produtos escalares. Essa que é a vantagem. Normalmente é mais fácil fazer os produtos escalares do que o produto vetorial. Mas só isso, é uma pequena vantagem, um pequeno ganho de tempo. Para calcular o módulo do XU, XV, eu posso usar essa forma. Tudo bem? Então eu vou calcular mais uma superfície nova. Estou introduzindo a cada exemplo agora, estou colocando superfícies novas para vocês olharem. Fazer uma que não é trivial a parametrização, que é o tório de revolução, e que tem uma parametrização muito interessante, não é óbvia a parametrização, mas é uma superfície importante. Então, meu próximo exemplo é fazer a parametrização do tório de revolução. O tório de revolução é uma superfície S ela é obtida
pela rotação de toro de revolução é uma superfície que lembra a superfície de um pneu de automóvel, de um donut, certos biscoitos, certas rosquinhas. Ele é obtido pela rotação de uma circunferência do plano x igual a zero, ou seja, plano YZ, em torno do eixo Z. Então ela vira um objeto no espaço. Eu começo no plano XZ e faço uma rotação em torno do eixo Z. E aí vira um objeto espacial. No eixo Z, eu tomo a circunferência de centro no A0, no plano ZY, eu tomo a circunferência de centro A0 e raio B, com B menor do que A. Então eu tenho uma circunferência cujo centro está no ponto A0 e que tem um raio menor do que o A. Qual é a importância disso que eu estou falando, raio menor que A? É que esta circunferência não encontra o eixo Z. Porque o raio dessa circunferência é B e B é menor que A. É a circunferência de centro A0 e raio B. B é menor que A, então essa circunferência não encontra o eixo Z. Todo mundo enxergou isso? Roda essa circunferência em torno do eixo Z no espaço. Ela vai bater no pedaço Y negativo, ela vai rodar, vai bater aqui. E nesse meio tempo, todos os pontos vão descrever circunferências, porque ela está fazendo uma revolução, uma rotação. Ela vai encontrar o plano XZ também numa circunferência, de centro no ponto A. Um toro de pé também não é difícil de desenhar. O toro é essa superfície. Então imaginaram o que é o toro? Uma circunferência que está no plano ZY e que está rodando, bate nos planos coordenados, ela bate aqui no plano XZ, numa circunferência, bate de novo no plano ZY aqui atrás e roda até fechar e descreve uma superfície que tem esse aspecto de um donut. Enxergaram? Esse é o toro. Vamos parametrizar. Que variáveis eu vou usar para parametrizar o toro? É uma boa pergunta. É isso que não é óbvio. Como é que eu parametrizo esse bicho? Duas variáveis. O θ das coordenadas polares e uma outra variável φ nesta circunferência que está aqui. Então eu vou introduzir duas variáveis auxiliares para parametrizar o toro. A primeira é este ângulo φ aqui. E a outra, quando eu estiver rodando esta circunferência, num determinado estágio da rotação, eu vou pegar como ângulo este ângulo θ que nós já pegávamos nas coordenadas polares. Então, um φ aqui e um θ aqui. Observem agora observações para escrever as fórmulas.
Observem que a altura do ponto, quando ele roda, nunca vai mudar. Ou, em outras palavras, a altura não depende do θ. O z do ponto só depende do φ. Dado o φ, que é o ângulo ali naquela circunferência, quando o ponto roda, ele roda mantendo a sua cota z. Então o z é constante em θ. Ele só depende do φ. Na verdade, ele independe do θ. Ele só depende do φ. E ele é igual ao quê? Basta olhar esse triângulo retângulo que está aqui. Triângulo que tem ângulo φ, hipotenusa B, e o z é o cateto oposto à hipotenusa. Portanto, o z é sempre igual a B seno φ. Então, z é igual a B seno φ. O x e o y. Imagine a distância que eu começo da origem do eixo z. Olha para essa distância em que o ponto começa em relação ao eixo z. Quanto que é essa distância inicial de um ponto da circunferência que vai rodar até o eixo z? Essa distância inicial é A mais esse pedacinho, que é o cateto adjacente nesse triângulo retângulo, cujo ângulo é φ, cuja hipotenusa é B. O cateto adjacente é igual a B cosseno φ. Então, a distância inicial ao z é A mais B cosseno φ. E é isso que roda, é essa haste que roda. Para um determinado θ, você projeta no plano xy, essa distância de projeção é A mais B cosseno φ. Aí você joga no x e no y usando θ, igual nas coordenadas polares. Para jogar no x e no y com coordenadas polares, é cosseno θ, seno θ. Então, o x e o y são domínio de φ e θ. Θ de 0 a 2π. O θ é o θ das coordenadas polares. Isso vai fazer uma rotação completa em torno do eixo z. E o φ é o ângulo para descrever essa circunferência inteira. O φ também vai de 0 a 2π. Observe que eu tenho que pegar, inclusive, pedaços em que o cosseno φ seja negativo. Para poder me aproximar, vai ser o A mais B cosseno φ. Vai ter um pedaço em que esse B cosseno φ vai ser subtraído de A, que é o pedaço que está mais perto do eixo z, que é menor do que A. E eu vou ter que ter φ também de 0 a 2π, até porque o z, B seno φ também tem que ser negativo. Então, eu acabei de apresentar o toro para vocês, o toro de revolução. Se você quiser fazer qualquer coisa sobre ele para fazer integral, nós temos que ter o módulo do XU, XV. Vamos calcular o módulo do XU, XV usando essa abordagem do EFG. Suponha que eu quisesse calcular a área, por exemplo, eu teria que fazer a integral disso. Vamos fazer o cálculo XU e XV. Na verdade é xθ e xφ. Xθ deriva em θ. A mais B cosseno φ é uma constante, derivado em θ menos seno θ. Y. A mais B cosseno φ é uma constante. A mais B cosseno φ. Seno θ deriva em θ, cosseno θ. Z não tem θ, deriva em θ, 0. Derivando em φ. A cosseno θ some. Fica B cosseno φ, cosseno θ para derivar em φ. Então fica menos B
seno φ cosseno θ. Analogamente no y, menos b seno φ seno θ. E em z, b cosseno φ. Para calcular o módulo do produto vetorial, sem calcular o produto vetorial, eu calculo E, F, G. E, xθ, xθ. Quadrado, quadrado, quadrado e soma, né? Produto escalar de um vetor por ele próprio é muito fácil de fazer. Você pega as coordenadas e eleva ao quadrado. Porque cada coordenada multiplica por si própria. Então é o parênteses ao quadrado, some o menos, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado que some, zero. Então fica o parênteses ao quadrado. É A mais B cosseno φ ao quadrado. F. Xθ, xφ. Zero. Zero vezes B cosseno φ. Esses termos são todos iguais a menos de um sinal. Aqui tem menos e menos, tem o parênteses, tem B, tem seno φ, seno θ e cosseno θ. Aqui tem menos e mais, então fica mais, tem B, o parênteses, seno φ, seno θ, cosseno θ. Tem os mesmos ingredientes, aqui é com sinal de menos, aqui é com sinal de mais, cancelou. E G, xφ, xφ, B2, seno quadrado, cosseno quadrado, B2, seno quadrado, B2, cosseno quadrado. Você coloca B2, seno quadrado de φ em evidência, mata o cosseno quadrado de θ com o seno quadrado de θ. E aí sobra B2, seno quadrado de φ, B2, cosseno quadrado de φ. Põe o B2 em evidência, some o φ, B2. E, portanto, o módulo de xθ, xφ, que é raiz quadrada de EG menos F2, E é A mais B cosseno φ ao quadrado, F é zero, G é B2, então fica B2, parênteses ao quadrado, e a raiz quadrada disso tudo, resposta B, que multiplica A mais B cosseno φ. Esse é o módulo do xθ, xφ. Então, se alguém quiser calcular a área, o que tem que fazer? Integral disso no domínio. Ao invés de fazer a área, vou deixar a área que vocês podem fazer como exercício. Então, exercício 2 era parametrizar o toro. Exercício 3, calcule a área. Exercício 4, calcule a massa da parte do toro com Z positivo e densidade XYZ igual a Z. Então agora eu não quero mais o toro inteiro, só quero um pedaço do toro e eu dei uma função densidade. Quero calcular a massa. Entenderam qual é a pergunta? Então é super importante que fique claro para vocês do que eu estou falando. Eu estou calculando a massa de um pedaço do toro com uma densidade dada. A densidade, quando ela vem dada, ela está escrita em termos de x, y e z. Aqui o exemplo é z. Mas ela vem escrita em termos de x, y e z. E a superfície vem descrita como nos exemplos que nós estamos fazendo. Então, quais são os passos para calcular uma massa? Primeiro, parametrizar a superfície, que é o toro, mas a gente acabou de fazer. Então, quem é a parametrização? A mais B cosseno φ, A mais B cosseno φ, cosseno θ, Y, A mais B cosseno φ, seno θ, Z igual B seno φ. Domínio da parametrização. É só o pedaço do toro com Z positivo. Eu fiz essa pergunta para ver se vocês
entenderam exatamente a minha parametrização. O que isso muda, eu pegar z positivo na parametrização? Não mudou nada nas fórmulas, mas muda onde? No domínio. E o que muda no domínio? Pegar z positivo. Θ fica de 0 a 2π do mesmo jeito. E o φ? Pedaço positivo, φ do z positivo, eu escrevi z positivo. Z positivo começa com φ igual a 0, π sobre 2 até π. Então, φ de 0 a π. Todo mundo entendeu que ao cortar um pedaço do tório eu alterei o domínio da parametrização? Módulo do xθ, xφ. A gente acabou de calcular, não preciso refazer. B, A mais B cosseno φ. E a massa? A massa é a integral dupla em S da função densidade ds. Agora eu vou escrever a integral que eu vou calcular mesmo. Isso é uma maneira de indicar a massa, é uma notação compacta. Agora eu vou escrever a integral que eu vou ter que fazer. É uma integral nas minhas variáveis θ e φ. Escolhe a ordem de integração, teorema de Fubini. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π. Densidade, que é z, mas eu não vou escrever z, o que eu vou escrever? BC no φ. Módulo do XU, XV. B, A mais B cosseno φ, e vou integrar em que ordem? Dφ, dθ. Podia ser em outra ordem? Poderia. Mas se eu colocar outra ordem aqui, eu tenho que inverter a ordem dos extremos também. Por causa da substituição do φ e do θ, que não são extremos iguais. Isso aqui é a integral de 0 a 2π. Há um pedaço que é A, B2 seno φ, cuja primitiva é A, B2 cosseno φ com sinal de menos de 0 a π. A, B2 seno φ. A primitiva é A, B2 menos cosseno φ. E o outro pedaço é B2 seno φ cosseno φ. Você pode escrever em termos de arco dobro, se quiser, ou seno vezes a sua derivada cosseno, que aí é seno ao quadrado de φ sobre 2. Seno vezes a sua derivada, que é cosseno, a integral é seno ao quadrado sobre 2. Certo? E é B2, não é? B3. B3. B e B. B3. Também de 0 a π. E o que der, integrado dθ. Esse segundo termo dá zero, porque seno dá zero tanto em π quanto em zero. Então esse pedaço dá zero. E aqui no cosseno π dá menos 1, fica mais AB2. Depois menos do extremo inferior e menos da fórmula fica mais, e cosseno de 0 é 1. Então dá 2AB2 vezes 2π. Bom, conceitualmente é simples, né? Entender a superfície, parametrizar, calcular XU, XV, módulo de XU, XV e uma integral dupla via teorema de Fubini. Sabe onde que nós vamos usar essa ideia?
Isso já é importante, né? Cálculo de áreas e massas. Mas nós vamos usar numa situação muito mais sofisticada, que é o conceito de fluxo. E eu vou parar para apresentar o conceito para vocês. A gente vai gastar um tempinho. É um conceito sofisticado.